Olá, pessoal! Hoje, dia 4 de fevereiro, nossa, semana antes do carnaval, como está correndo o tempo. E não é só uma impressão, tá? Mas é realmente, parece que há uma aceleração do tempo. É verdade que isso é por causa da quantidade de informações que a gente recebe, e isso acelera o nosso cérebro, né? Então, vamos fazer as previsões astrológicas que vão do dia 4. Deixa eu ver onde está share, cadê o share? Não é share. Do dia 4 que eu já tinha fechado o computador, até o dia 9 de fevereiro, né? Semana pré-carnavalesca, onde já está todo mundo preparando as malas para viajar, para fazer os festejos do carnaval, que chegam cedo esse ano, né? Então, o Sol já está no trânsito no signo de Aquário, né? Vai entrar em Peixes ainda esse mês, né? Você vai dizer assim, a Graziela hoje está lenta. Eu acho que eu já estou bem no nível pisciano, assim, do jeito que eu sou, mas o Sol está no meu ascendente. Então, hoje eu tive vontade de brilhar um pouco, de botar cores alegres. Às vezes, quando a gente, dependendo de como a gente se sente, a gente se veste com cores mais tristes, não é verdade? Então, vamos pensar essa semana, Sol, tá? Do dia 4 está a 14 graus de Aquário, a Lua está a 26 graus de Escorpião, portanto, alimenta é, é, intensas emoções, sentimentos intensos e também atitudes muito, é, como é que eu poderia, exacerbadas, muito de um limite que vão de um ponto para o outro, não há meio termo, tá? Tomem cuidado com os seus relacionamentos íntimos, mas especialmente entre hoje e amanhã. Depois vai melhorar, porque aí a Lua entra em Sagitário, você vai começar a falar de onde que nós vamos viajar, como é que nós vamos fazer o nosso carnaval, tá? No dia 9, que seria no fim de semana, lá para sexta-feira, a Lua estará iniciando a fase nova, já a 20 graus do signo de Aquário. Olha que carnaval aquariano que nós vamos ter. Nós vamos ver muito aquela defesa da diversidade. O que é diferente não é necessariamente nosso inimigo, né? Mas isso depende muito da nossa civilização, do nosso grau de aceitação do que é o outro em relação a nós. Tá? Essa semana nós teremos a Lua fora de curso em Sagitário, no dia 4 já, amanhã, né? Depois em Capricórnio, tem um lapso de tempo, ela fica bastante tempo em Aquário. Isso tudo é muito relativo, né? A velocidade que o nosso planeta circula, o nosso satélite que o nosso satélite dá a volta do nosso próprio planeta. Gente, hoje eu não estou legal. Vamos falar sobre Mercúrio. Então, qual sugere as configurações planetárias dessa semana? Vocês viram que eu estou até rouca, né? Sempre pertinho do astro-rei, o Mercúrio já avança no signo de Aquário. Aí vamos ver onde ele está. Ele entra na terça-feira, terça, quarta, de terça para quarta, tá? Então, de avanço em Aquário, vai entrar no dia 4, no dia 7, assim, já entra 5 graus, porque ele anda rapidinho, rapidinho, aliás, nunca vi o Mercúrio passar tão rápido, né? Tem períodos em que nós vemos Mercúrio ir no signo, quando ele estava no signo de Gêmeos, ele foi, ele voltou, ele fez uma retrogradação, tudo no signo de Gêmeos, e agora até o dia 20 e 23 desse mês, ele vai ficar transitando no signo de Aquário, bem rapidinho, rapidinho, tá? Marte também entra em Aquário no dia 13 e Vênus vai entrar no dia 16. Olha quanta coisa que vai acontecer nesses próximos
nessas próximas semanas. E nessa próxima semana, eu digo que nós vamos fazer os assuntos de sustentabilidade, os assuntos sociais, aquela desigualdade social e econômica que está chamando a atenção do mundo inteiro e, claro, nossa também, né? Esse será um carnaval onde o tema da diversidade acontecerá muito, tá? É um tema de tolerância, de esquecer aquelas polarizações. Se você está do outro lado, você é contra mim. Ao contrário, se você está do outro lado, eu respeito o teu lado e você respeita o meu. É aquela coisa que a gente fala, às vezes, sem pensar, sua liberdade termina onde começa a minha e a minha termina quando começa a sua. É uma questão de respeito e de civilização. Apesar de vermos tantas coisas ruins, né, que estão acontecendo no mundo, esse é o tema que nós temos que trabalhar como humanidade. O próprio Plutão entrou em Aquário para nos sugerir isso. A Lua começa a semana em Sagitário, então estimula as viagens, claro, né? Os gastos também, tomem cuidado com os gastos. Salienta também os assuntos relativos ao judiciário, então algum processo importante, né, que vai aparecer na mídia. A religiosidade, então vai se falar bastante das religiões, dos chefes religiosos, e o intercâmbio cultural e comercial entre os países, né, tipo aqueles coisas tipo G7, né, aquelas reuniões, aqueles summit que acontecem, acho que essa semana está no Japão. Os planetas Júpiter e Saturno, em meados da semana, vão formar um aspecto de sextil. É um aspecto menor? É, mas permite um diálogo mais equilibrado entre parceiros e oposições em vários assuntos. Júpiter, ele fala de justiça e o Saturno fala de limites. Então, vamos ver qual é o seu direito e como você quer que a justiça trabalhe em favor do seu direito. Porém, o Sol vai formar um aspecto tenso com Urano em Touro, e aí ele vai salientar os assuntos do campo econômico e financeiro. Aí eu já vou falar de Touro, né? Touro que é agricultura, então nós estamos vendo muitas manifestações na Europa também dos agricultores. Nós sabemos que o agronegócio está um pouco em litígio, né, com muitos países, talvez o nosso também. De qualquer maneira, esses assuntos vão ser assuntos do agronegócio, do solo, da propriedade do solo, vão ser alvo de leis e outras ações governamentais, que aí é o Saturno assinando leis, né? E as manifestações que se tornam muito fortes, porque às vezes, como aconteceu na Europa, os agricultores estão contra a União Europeia, que sancionou muitas limitações econômicas contra os agricultores. Nós sabemos que a nossa comida depende deles, portanto, tem que olhar com muita justiça. E um bom aspecto de Vênus a Urano, mas lá para o final de semana, pode facilitar também alguns contratos e parcerias econômicas. Eu poderia dizer até parceria tipo inusitadas, então uma trégua, por exemplo, né? Uma ajuda humanitária, pode entrar uma ajuda humanitária, pode ter mudanças nesse campo, né? Que é um campo bastante crítico, tá? É, eu queria lembrar de uma coisa, que Plutão em Aquário já está mostrando a sua cara. De fato, foi implantado o primeiro chip. É um chip no cérebro humano, o Musk, né, que com a empresa de tecnologia que desenvolve. E parece que vai funcionar como uma espécie de telepatia digital. A telepatia, na realidade, é uma coisa aquariana. O aquário tem muito isso, esses insights de coisas que vão acontecer, e ele recebe essa informação quando é um aquário bem evoluído espiritualmente e dentro do conhecimento oculto, ele pode ser realmente um veículo de recepção. Quantas vezes já não te aconteceu de você pensar numa pessoa e essa pessoa te ligar daí a pouquinho, né?
Isso acontece muito, muito. Então, dias 9 e 10, a lua entra em aquário, segue em peixes, então no final de semana, deixa eu ver aqui onde que está lá a lua, que agora vamos ter realmente o nosso carnaval. Segue em peixes, isso, domingo, segunda, de segunda para terça. Na quarta-feira já ela vai entrar da outra semana, do dia 13 para 14, vai entrar também em Áries, então tomem muito cuidado se vocês forem viajar e acidentes nas estradas. Em geral, o signo de peixes é um signo realmente que tem uma relação com a folia, com a alegria, com a dança, com a ilusão, com essa, como é que eu poderia dizer, essa necessidade de fugir da realidade durante um pouco de tempo. Não esqueçam que o nome carnaval vem da palavra carne vale, em italiano. Por quê? Isso quer dizer que nós vamos entrar na quaresma, do ponto de vista católico e cristão, um período que vai já anteceder a paixão de Cristo, a morte e a ressurreição, que acontece na Páscoa. Páscoa que irá também nos anunciar a primavera no hemisfério norte, o outono no hemisfério sul. Então, isso tudo que tem uma relação com os ciclos astrológicos tem também um cunho religioso, porque a religião se apoderou das festas, que eram festas pagãs, e que eram feitas ou para os deuses, ou simplesmente para a mãe natureza, em todas as civilizações mais antigas. Então, quando a gente fala sobre o carnaval, Carnaval era, olha, hoje nós vamos nos baldar esses dias que precedem o início da quaresma, vamos comer carne, porque antigamente a igreja falava que durante os 40 dias da quaresma não se deveria comer carne, ou seja, deveria ter uma espécie de regime vegetariano. Pode ser um vegeto, lactose, assim, o leite, os ovos poderiam sim ser comidos, e os peixes também, mas não a carne vermelha. Bom, não sei se isso tem a ver com o sofrimento dos animais, o fato que estava no final do inverno e talvez aquela comida que estava lá guardada, que não era guardada tão bem quanto agora, já estava no final, e a pessoa também tinha pouca carne para consumir, especialmente nos países, quando vocês olham para o hemisfério norte, o frio e o gelo, né, impedia de ter uma comida fresca, por exemplo. Então, isso é muito importante também, tá? Da gente fazer essa analogia. Então, espero que as minhas orientações, essa semana eu vejo assim, se vocês vão ter vontade de viajar, já pega terça-feira, quarta-feira, já faz as coisas que você quer fazer para preparar o teu carnaval, mas sejam sempre prudentes, porque com Netuno, o excesso de fumo, é, drogas, bebidas, né? E as confusões que dão nesse período são sempre bastante negativas, tá? Então eu vou dar uma olhada só numa outra coisa, que são os aspectos da Lua durante a semana. Vamos ver. Aqui, só para concluir o nosso assunto, porque vocês sabem que depois vocês encontram aqui as suas previsões pelos 3 signos que completam cada um quadrante. Então, os primeiros 3 signos do primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante do zodíaco. Então, eu estou fazendo isso para que você, por exemplo, é ariano, você vai lá no seu e você vai ver algo especificamente para você. Mas não esqueça, está publicado no Somos Todos Um, que é um portal de autoconhecimento com o qual eu colaboro há 23 anos, e no meu site, né, que está dentro, hospedado no Somos Todos Um, que é o astrocírios.com.br, no qual eu faço poucas atualizações escritas, mas tem muita informação lá se vocês querem realmente se informar, tá? Então, vamos lá.
Vou dar uma olhada aqui se tem alguma outra, um outro aspecto. Mercúrio que faz uma conjunção com Plutão a 0 graus de Aquário, já no dia 5. Isso é importante. Cuidado com aquilo que a gente fala, porque normalmente, quando a gente tem o Mercúrio e o Plutão, a gente é radical na hora de falar. Então, seja o mais diplomático possível, porque não vai acontecer. Vocês vão ser assim, se você recebeu, você já vai de volta com tudo. Mercúrio, lembre-se que é a nossa forma de falar, né? Também a nossa comunicação e a nossa comunicabilidade. O Vênus está quadrado com Quiro, então talvez te dê um pouco de nostalgia, uma saudade de alguém com quem que gostaria de rever, ou de, eu gostaria tanto de passar carnaval com fulano, mas ele me disse não. O Sol vai estar em conjunção, deixa eu ver aqui. Não, ele está avançando em Aquário, os aspectos são legais, né? Porque são bons, não são ruins. Vênus está quadrado com o nó do Sul. Então, situações, por exemplo, que quando Mercúrio e Plutão estiverem em conjunção, se você for decidir brigar com o namorado ou terminar uma relação, provavelmente vai acontecer esse sentimento de, era melhor assim. Né? A gente às vezes se sente melhor quando toma decisões um pouco drásticas, né? Ufa, você faz um alívio, né? Às vezes sente um alívio, né? Mas Vênus começa a se sentir, está em bom aspecto com Urano no dia 7. Portanto, um bom aspecto, bom para viajar, vai encher os aeroportos, as estações rodoviárias, vontade de viajar, e só que a Lua, dia 8 e dia 9, faz uma conjunção a Plutão. E aí também lados emocionais. A tua emoção, os teus sentimentos guardados no fundo do seu inconsciente que podem aflorar nesse momento. Talvez você pense em fazer algumas modificações importantes na tua vida. E aí você fala, bom, esse é o último carnaval que eu brinco, eu não quero mais, não deu certo, não consigo me divertir, sei lá. Algumas coisas que estão dentro de você que podem aflorar. É um momento bom para fazer um mínimo de reflexão. Folia não é para você ficar feito um louco, uma louca, 24 horas pulando feito, né? Mas pensem que folia tem tudo a ver com peixes, né? E esse ano cai em aquário. Portanto, a diversidade, a sociabilidade, a tolerância e a fraternidade têm que estar em primeiro lugar. A gente se fala na semana que vem. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Tchau!